Comigo, o deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Zé Nunes. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Fábio. Bom dia para ti, bom dia a toda a nossa querida equipe da Rádio Acústica e a nossa comunidade de Camaquã e região Centro-Sul e Sul, né? Rapaz, olha... E o mundo todo, né? E o mundo todo pela internet. O mundo todo, tem gente aqui, gente que é conectada a todo lugar. Me Zé, antes de nós entrar na pauta, o que essa confusão ontem na Assembleia Legislativa, quebraram o acordo, o que foi aquilo, hein, tchê? Pois é, rapaz, ontem aqui o ambiente esteve um tanto tenso num determinado momento aí. Não, na verdade é o seguinte, né, Fábio, embora não tenha nenhum projeto, pelo menos não ouvi falar de ninguém que tenha vontade de apresentar algum projeto aqui para modificar a letra do hino do Estado do Rio Grande do Sul, tem um projeto de emenda constitucional do deputado Rodrigo Lorenzoni que prevê que se alguém quiser mudar qualquer coisa nos símbolos, tenha que ser por uma PEC. Né? O que quer dizer PEC, Zé? Hoje ele é por maioria simples, né? Sim, a PEC exige 2/3 da Assembleia? Exatamente, tá. Exatamente. Sim. Então tá, esse projeto foi apresentado e aí houve uma emenda do deputado Marinco e um projeto dele também. A emenda trata de uma necessidade de referendo popular. Sim, foi isso aí. E aí, então, essa emenda ela foi assinada por um grupo de deputados, enfim, né, que o signatário principal é o deputado Marenco e num determinado momento da sessão ele resolveu retirar, né, essa emenda. E aí que deu um pouco de estresse aqui. Mas, enfim, está tudo encaminhado. Semana que vem deve ter a votação da emenda e também do projeto, né? Eu até tenho uma posição que eu acho que a ideia de se fazer um referendo e aí por maioria simples já estaria satisfeito, porque se a população quiser fazer, né, uma votação, quiser fazer uma manifestação de qualquer tema relacionado aos símbolos do Estado, e bom, se a população ouvida assim se manifestar por maioria, mas acabou, acho que tem muitos assuntos assim importantes para a gente tratar aí no Estado. É isso que eu queria falar, tem tanta coisa assim, claro que eu não vou dizer que o assunto não é importante. Né? Ele é importante, mas tem coisas mais importantes. Pois é, nós estamos aí com o Estado do Rio Grande do Sul, também com algumas coisas, o governador inclusive está lá em Brasília, Zé. E o tópico também é um assunto que não está na minha pauta contigo, mas vários governadores, eu agora acabei de falar com o vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados, viu? Eles estão achando que teria que ter mais tempo para decidir esse assunto, um assunto extremamente denso demais para pouco tempo de discussão, viu? Tu está falando da reforma tributária, né? Reforma tributária, viu? Olha aí... E a volta do dinheiro também, de volta para a prefeitura. Bom, tu foi prefeito, sabe, Zé. Os prefeitos cada vez têm mais compromissos com o município e os recursos vêm a conta-gota, se vem, né? Eu acho que a questão da reforma tributária, ela tem dois objetivos na reforma tributária. Um deles é descomplicar, desburocratizar o sistema tributário brasileiro. E o outro objetivo, que é o principal, é de que a gente consiga uma matriz tributária que desonere um pouco o consumidor que consome os produtos do cotidiano para a manutenção da vida e que a gente pudesse onerar, vamos dizer assim, um pouco mais os setores de capital, de renda, de patrimônio, essas coisas aí, principalmente para os grandes, né? Para criar assim como é nos Estados Unidos, por exemplo, que você tem uma baixa tributação dos setores de alimentação, gêneros do dia a dia de manutenção da vida, né? E eu acho que esse seria o grande desafio, né? Acho que, não sei se vamos conseguir nessa reforma tributária avançar nesse sentido, porque isso mexe com interesses muito pesados do setor de capital. O Brasil tributa muito pouco o lucro, os setores de capital, né? E isso acaba que essa tributação em cima do consumo acaba que quem ganha menos, né? Quem
tem no consumo, na alimentação, no vestuário, nas necessidades, nos bens que suprem as necessidades do dia a dia, um dos componentes maiores de ocupação da sua renda, esses acabam pagando mais impostos. Em síntese, o pobre paga mais imposto do que o rico proporcionalmente. Corrigir isso, que deve ser a pauta central. Eu vi que eu vi uma manifestação, e ontem falei sobre isso numa outra emissora, de que uma matéria que eu recebi, inclusive está aqui no meu WhatsApp, que é uma matéria equivocada, né, que a Associação Brasileira de Supermercado botou uma matéria que a reforma tributária pode aumentar em 60% da cesta básica. Eu acho que eles erraram a matéria, eles quiseram dizer que pode aumentar em 60% a tributação da cesta básica para alguns casos. Por exemplo, se tem estado que o produto da cesta básica, e a cesta básica em cada estado tem diferença também, né? Mas são produtos isentos, né? Por exemplo, se nós pegarmos o leite, o pão francês, o arroz, né? E outros produtos da cesta básica, os hortifrutigranjeiros, né? O arroz também não é isento total, né? Mas ele tem aqui no Rio Grande do Sul um diferimento muito grande. Exato. Mas esses produtos são isentos. Bom, tem estados que não é bem totalmente isento. Então, se for por uma média, tem produto que é isento no estado, que se for por uma média, pode ter uma pequena tributação no outro, né? Então, é isso que eles estão tentando achar uma forma, né, de que... Eu acho que nós teríamos que definir uma cesta básica nacional. Mas isso ele falou. O vice-presidente da Associação Brasileira do Supermercado disse agora que o relator ficou de buscar um entendimento de uma cesta básica nacional para que a tributação seja a mesma em todos os lugares. Exato. Eu acho que vai caminhar para isso. Ele elogiou vários pontos da reforma, mas algumas coisas ainda estão ocultas. Taxas, valores... Eu concordo contigo. Eu, sinceramente, olho, hoje eu sou situação com relação ao governo federal, certo? Sim. Mas eu tendo a concordar que eu até achei que a reforma tributária ia ficar assim ali para agosto, né? Setembro, tudo. E o presidente da Câmara quer votar, né? E eu tive lá semana passada, nós estivemos conversando e eu estou preocupado, e daqui a pouco vou fazer uma ligação para Brasília para tratar da questão do ato cooperativo na reforma tributária. Nós estamos preocupados ali porque tem também uma pequena distorção que precisa ter um ajuste no texto, porque senão as próprias cooperativas podem ter um novo enquadramento, e a cooperativa nunca pode ser considerada uma empresa normal, comum. Não pode ser comparado. A cooperativa tem muitos donos, e o lucro da sobra da cooperativa, que é o lucro, chama, na lei é a sobra, ele nunca vai para alguém sozinho, ele vai para o grupo ou ele é reinvestido totalmente. Eu acho que... Isso aí, esse assunto é um tema importante, porque assim, como isso, eu tô entendendo que nós não estamos falando de reforma fiscal, pelo menos assim, muito pouco. Agora que o cara disse que vai votar essa semana, que o pessoal saiu de casa para ir lá pressionar. Isso aí, cooperativa, prestação de serviços, isso é uma outra coisa. Ele falou uma coisa interessante, vão desonerar a indústria e transferir para o comércio e prestador de serviços. Boa parte do encargo que tem na indústria. Então, prestador de serviço, eu estou daqui a pouquinho falando com o pessoal da Oral Sim, que é um grande prestador de serviço no Brasil. Daqui a pouco o ônus cai sobre prestação de serviço, desonerando a indústria. Quer dizer, tem tanta coisa que está sendo pensada nisso que eu acho pouco se conversa. Mas vamos torcer para que haja bom senso. Zé, me diz uma coisa. Agora teve semana passada 2 lançamentos de safra. Eu achei muito legal assim, o plano safra. Achei bom, é bom dividir isso, porque pequeno agricultor é uma coisa, médio e grande é outra coisa. E necessidades diferentes, juros diferentes. Qual é a tua opinião sobre isso, hein? Não, acho que, assim, Fábio, acho que nós tivemos um dos dificultadores do Plano Safra, porque o que a gente estava esperando no Plano Safra? A atenção nossa era volume de recursos, né, e taxa de juros. Né? Esse era o grande... primeiro, acho que, assim, ele é um Plano Safra que
dentro da possibilidade, ele foi um plano safra muito interessante. Primeiro que essa questão da taxa de juros, se nós tivéssemos tido um recuo melhor na taxa Selic, né, na taxa básica de juros, que o Copom e o Banco Central até agora não arredaram o pé, possivelmente nós teríamos já nesse plano safra, embora houve uma redução na taxa média de juros, mas nós poderíamos ter tido um avanço melhor. Né? Isso está muito preso que a taxa Selic não baixa. Eu acho que qual é que as grandes marcas? Primeiro, né, o plano safra da agricultura empresarial e da média agricultura, ele teve um incremento de 27% de aumento de recursos. Né? Isso foi muito importante. Nós tivemos aí um aumento de recursos bem significativo para a área da armazenagem, né? Com taxa de juros acessíveis, que é 7% ao ano, para quem armazenar projeto até 6 mil toneladas, né? Que não é um projeto pequeno. Bom, nesse plano safra que foi apresentado, um outro ganho é, de fato, uma atenção especial para a agricultura familiar. Né? Então, que teve um incremento de recurso de 34%. Então, nós tivemos aí uma média de aumento, né, de em torno de 30%, né, com taxas de juros. Aí, na agricultura familiar, na área da produção de alimentos, nós tivemos redução nas taxas de juros. Então, para financiar para a produção de milho na agricultura familiar, para a produção de arroz, para a produção de leite, nós tivemos uma redução, né, do juro, inclusive para um juro muito acessível, que vem para 4% ao ano. Né? Isso é muito interessante, porque dá para trabalhar com esse juro. Né? A questão dos programas e incentivos a uma agricultura mais sustentável, também tivemos uma baixa na taxa de juros de 5% para 4%. Um programa importantíssimo, Fábio, para a agricultura familiar, que foi relançado, o programa Mais Alimentos. Né? O programa Mais Alimentos foi um programa que fez com que muitas propriedades pudessem ter sido mecanizadas, modernizadas por máquinas, equipamentos, e ele foi relançado num juro de 5%, quer dizer, um juro bastante interessante. Também o Pronaf para o jovem, para a mulher, a 4%, né, com aumento de volume de recursos, diminuição de taxa de juros. Foi bastante importante. Eu acho que a questão do recurso para os jovens na área da aquisição de terra, nós tivemos um aumento do limite de recurso, uma taxa de juros de 0,5% ao ano e ainda com rebate. Né? Bom, o governo vai ter dinheiro para atender a todo o Brasil? Acho que não, mas já é uma sinalização muito boa. Eu acho que as marcas desse plano safra é isso, quer dizer, um aumento de recurso em torno de 30%, vários programas e linhas, nós tivemos uma redução, ainda que não uma grande redução, mas uma melhora nas taxas de juros, né? E eu acredito que com a diminuição do custo da lavoura, porque é isso, né, Fábio? No ano passado, eu sou agricultor também, a gente pagava R$300 por um saco de 50 quilos de ureia. Ele veio hoje para 106, eu comprei a semana passada a 106. Baixou então quantos por cento? Ele passou de 300 para 106. Eu paguei 300 e agora paguei 106. Então, uma diferença muito grande. Né? O óleo diesel, que chegou quase a 8, ontem um vizinho meu pagou por um volume um pouquinho maior, R$ 4,56. Quer dizer, uma redução muito significativa. O litro do dessecante que nós chegamos a pagar, eu paguei no ano passado 96, agora ele está 20 e poucos reais o litro. Quer dizer, uma diferença por exemplo, o dessecante, que é um produto muito usado na agricultura aí, ele baixou 5 vezes. Né? Então, nós com o mesmo dinheiro vai se fazer muito mais lavoura, entende, Fábio? Não, esses números que estão passando é bom, está diminuindo as commodities, o preço das commodities. O arroz ontem fechou 86 aí, aqui em Pelotas, Rio Grande, né? E a soja caiu. Há uma preocupação dos produtores assim, né? E essas informações que tu está me passando, realmente eu não sabia do preço, além do óleo diesel que eu já sabia, mas outras coisas que caíram o preço. Isso é bom pelo menos para ter o custo da lavoura amenizado, né? Porque estava muito alto tudo, né, Zé? O que eu estou aqui te dizendo é o seguinte, nós vamos ter toda uma reacomodação na economia brasileira e não vai ser diferente na questão
e também mundial, e não vai ser diferente na questão aqui das commodities. A soja está sendo comercializada no mercado futuro na Bolsa de Chicago, na semana passada foi comercializada a R$140 o saco, e ela vai ficar por aí. É que se nós olharmos a diminuição do custo de produção, ele proporcionalmente, inclusive, é maior. Se nós pegarmos esses insumos que eu te citei aqui, que são os insumos básicos para a lavoura, nós vamos ter uma redução muito grande no custo. Sabe qual é o problema, Fábio, que nós temos na região? É que o pessoal que plantou no ano passado, ele plantou com custo de insumo alto. E aí ele agora vende já num preço mais ajustado, né, num preço para baixo, e nós ainda tivemos estiagem. Então nós tivemos aí lavoura de milho, que produziria 160 sacos, que deu 70. Nós tivemos lavoura de soja, que produziria 60 sacos, que deu 35, 40, entendeu? Então nós temos aí, tirando a lavoura do arroz, que quem tem água, teve água, não teve problema, mas as lavouras de seco, nós tivemos uma diminuição da produção, plantamos na alta e agora nós estamos nesse novo momento de acomodação. Agora, para a próxima safra, nós vamos ter uma condição completamente diferente, e o agricultor vai fazer a lavoura, com o mesmo dinheiro ele vai fazer muito mais lavoura, né? Então isso também vai ajudar, porque o plano safra ele vai ter um impacto maior, porque os VBC, que a gente chama os valores básicos de custeio para o custeio, eles praticamente não diminuíram, e agora nós vamos conseguir fazer, talvez com o dinheiro de 1 hectare a gente faça 2, pelo custo dos insumos. Tá certo? Então, acho que tá certo. Bom, o plano safra é bom, vai ativar, eu acho que vai, se tendo grana, isso que tu falou, tendo grana, máquinas agrícolas melhora, insumos melhora, o juro mais barato, chegou a 20% a menos de juro, e é um negócio interessante. Estoques, nós agora, o Brasil volta a comprar estoque para regular, isso tu como produtor rural, teve um período que o Brasil não comprou nada e o mercado se autorregulava. Eu pergunto se é bom ou ruim o governo entrar no meio novamente disso, já. Não, qualquer país do mundo, sim, qualquer país, né, que pensa na segurança alimentar e pensa também na segurança de renda de quem está no campo produzindo, ele tem essa margem de manobra que são os estoques reguladores, né? A ideia do Brasil de não ter estoque, não formar estoque regulador, é uma ideia que em algum momento acaba fragilizando. Por exemplo, nós tivemos uma seca aqui no estado, e a gente precisava de um milho, né, principalmente para o produtor de frango, o produtor de suínos, o produtor de leite, e a gente precisava de um milho numa condição um pouco mais acessível. O governo não tinha para oferecer, né, porque não tinha estoque, em função da seca, né? Então tem momentos que tu precisa numa ponta e tem momentos que tu, né? Eu me lembro que 2001, quando é que foi que o arroz entrou numa crise muito grande e o governo federal montou um programa para melhorar a condição do produto e do produtor. E nós tivemos no Rio Grande do Sul, naquela época, um momento de recuperação do setor do arroz. Então é preciso ter, sim, né? Claro, o governo não pode se atirar, fazer de qualquer jeito, sair comprando adoidado. Ele tem que ir formando esses estoques dele, esses estoques reguladores, dentro do contexto da produção e também dentro de um contexto de mercado. Porque o governo também não pode fazer um estoque quando tu tem um produto em falta ou quando o preço está muito alto. Ele vai ter que ir trabalhando, mas tem que ir recompondo um sistema de estoques. Eu acho que isso a Conab eu vi na fala do presidente Lula, que a Conab vai trabalhar aos poucos para ir formando esse estoque regulador. E uma das coisas boas que Camaquã sabe, Fábio, que Camaquã é um município privilegiado. Camaquã é o único município que tinha o PAA, doação simultânea, ativo. Isso aconteceu por conta de uma vez que nós trouxemos aí na feira do município o Caio, Caio Rocha. O Caio Rocha, e ele colocou naquela época, né, Camaquã, e nós acabamos sempre com pouco dinheiro, mas Camaquã sempre teve. Então foi interessante, um dos poucos municípios do Brasil. Mas agora, no Plano Safra, inclusive, tem para o Programa de Aquisição de Alimentos 3 bilhões. No ano passado, no orçamento, tinha ficado 2 milhões, com aquele aumento e aquela votação que ocorreu ali no final do ano,
vamos dizer, recuperando o orçamento um pouco em algumas áreas, e o Congresso autorizou, né, uma elasticidade para o orçamento, foi para 500 milhões. Agora, somente no Plano Safra, ele veio para 3 bi. Eu acho que nós vamos ter de novo um incremento nesse programa, que para a agricultura familiar ele é bastante. Acho não, os números, não tenho certeza, porque é bom. Só esses números já aumentou, mas a tendência é que a gente possa chegar nos 10 bilhões de aquisição de produtos da agricultura familiar, o que ajuda muito o nosso agricultor, produtor de alimentos, vai ser muito bom. Não, é interessante isso aí. Bom, deixa eu trocar de assunto aqui para nós não estender muito Hoje é dia de assembleia aí, tu deve estar com pauta também. Você esteve juntamente aqui com o deputado federal Lindmeier no Hospital Nossa Senhora Aparecida. Eu vi uma foto de vocês lá, num trabalho de tentar entender como é que o hospital está hoje e como poder ajudar. Tem alguma forma, alguma coisa que vocês estão encaminhando aí, Zé? Sim, nós estamos, Fábio, com um pedido de agenda no Ministério da Saúde, e que deve estar sendo marcada aí nos próximos dias, que a gente quer fazer uma reunião de trabalho no Ministério da Saúde, envolvendo todos os programas e todas as formas possíveis de melhorar, né, o padrão do hospital no que diz respeito às receitas federais. Então, nós precisamos melhorar a performance do hospital perante o Ministério da Saúde no que diz respeito à sua receita. Nós precisamos fazer vários ajustes dentro da possibilidade, obviamente isso aí nós já conseguimos fazer com a Santa Casa de Rio Grande, nós estamos querendo fazer com a Santa Casa de São Lourenço e com o nosso hospital de Camaquã. Então, eu estou acompanhando isso, acredito que nos próximos dias a gente tem essa agenda, inclusive eu estou me dispondo a ir a Brasília junto, para que a gente possa levar o hospital, levar os 2 hospitais e melhorar a performance deles perante o Ministério da Saúde, porque são muitos programas, muitas pontas, né, que precisam ser rediscutidas, reavaliadas e ver aonde a gente pode melhorar isso, porque isso vai dar uma condição melhor para o hospital que vive um drama, né? E nós não podemos brincar com isso, porque o hospital aí é micro-regional e atende muitos municípios da região, né? O déficit mensal é grande, Zé, e a conta não para de crescer. Esse que é o problema, né? Então não adianta trocar a direção do hospital se um problema grave continua. E não vai ser só com as emendas parlamentares que nós vamos resolver, quer dizer, a emenda parlamentar é uma ajuda a mais, ele tem que ser uma a mais só, mas nós temos que ter, a partir do que o hospital faz, nós temos que ter uma receita que possibilite, né? Enquanto, eu espero que a votação do arcabouço fiscal e da nova matriz fiscal, que está lá no Congresso, vem ajudar um pouco para a gente poder recuperar um pouco os padrões de investimento na saúde, que nos últimos 4 anos caíram muito, né? Muito mesmo. Ô Zé, vamos fazer o seguinte, tendo novidade dessa agenda no Ministério, daqui a pouco também a nossa colega Márcia Paravisi, que está em Brasília, ela participa junto da audiência com vocês lá. Ótimo, ótimo, muito bom. Depois tu me manda o contato dela, passo. Que aí eu aviso ela para ela acompanhar lá e poder entrar direto aí com vocês na rádio. É super importante nós acompanhar. Meu amigo, bom trabalho para ti na Assembleia, hein? Fábio, eu só queria te dar uma notícia que eu acho que é boa, rapidinho aqui. Vamos lá. Nós tivemos 2 reuniões em Brasília, tanto com a NTT e com a secretária nacional de Transporte Rodoviário, Viviane, do Ministério dos Transportes, tratando da questão do pedágio do nosso polo federal, das rodovias federais, né? Do polo de concessões, na verdade, federal no Rio Grande do Sul. Só quero avisar os ouvintes e aproveitar a Rádio Acústica, que tem muito apelo, muita audiência, de que aquele projeto que estava sendo discutido, e que aí em Camaquã eu fiz uma audiência pública, e nós discutimos muito aí sobre aquela proposta de 3 praças de pedágio entre Camaquã e Porto Alegre. Sim. Aquele projeto está suspenso, né? Hoje inclusive está sendo feito uma nova contagem, né, uma medição do tráfego aí nas BR-116, porque a base daquele projeto era o tráfego lá da pandemia. Isso, exatamente. Então era um baixo tráfego. Então hoje nós devemos ter até o mês de outubro, novembro,
talvez esse estudo realizado. Bom, esse estudo realizado, eles vão formatar uma nova proposta. A nova proposta, ela terá menos investimentos e mais manutenção. O projeto do novo pedágio, ele vai estar mais focado na manutenção do que investimentos. O projeto passado tinha muito investimento. Os investimentos vão recair para o Tesouro. Sim, do governo federal. Tu está confirmando ou afirmando de que o projeto de praças de pedágio nesse polo entre a 290 e 116 está suspenso? Ele está em rediscussão, em reavaliação, inclusive a medição de tráfego das rodovias está sendo refeito e nós teremos depois sim do projeto refeito, num outro padrão, numa outra visão, nós teremos então a possibilidade de nos manifestar. Que eu estou vendo o seguinte, tem inclusive uma subcomissão aqui na Assembleia, ou uma comissão especial, melhor dizendo. O pessoal de Camaquã veio aqui, até teve um vereador que me criticou muito porque eu não estava. Na verdade, eu estava dentro do avião porque eu tinha uma viagem marcada e uma passagem comprada 15 dias antes para estar em Brasília. Sim, eu não tinha como estar. E, na verdade, esse projeto que está sendo discutido, que estão sendo feitas audiências, ele é um projeto que não está valendo mais. Hoje nós temos um projeto que está sendo reavaliado no Ministério dos Transportes. Depois que esse projeto for reavaliado, nova recontagem de tráfego das rodovias e ser ele concluído, aí nós vamos ter novo momento para a gente poder se manifestar, embora toda discussão ela é positiva, todo debate sempre é positivo e importante. É muito bom. O Zé Nunes, deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, obrigado, aqui estourei o bloco já. Muito valeu, Zé, bom trabalho para você na Assembleia. Muito obrigado, Fábio. Um grande abraço e amanhã nós vamos estar aí para discutir o PPA no Sinuca, aí às 16 horas, discutir as grandes linhas que nós queremos que o governo federal execute aí nos próximos 4 anos. O pessoal puder participar, está convidado e é muito bem-vindo. Muito bom, obrigado. Inclusive a nossa rádio acústica, se quiser dar uma passada lá, nós queremos convidar. Valeu, muito obrigado. 11 horas. Um abraço, Fábio. Obrigado, um abraço. 11h23, 17 graus.